E aí, logo nesse primeiro dia de volta das férias, a notícia que a gente vai abrir aqui o Entre Nós é muito chocante. Uma fala absurda do secretário, agora demitido, portanto, ex-secretário de Educação de Barueri. A gente tem essa fala separada aí, não é isso, Renan? Vamos explicar o que ele fala? Vamos nessa. O secretário de Educação da cidade de Barueri, o Celso Furlani, foi exonerado depois de fazer declarações desrespeitosas, preconceituosas contra pessoas com deficiência, crianças com deficiência e as mães dessas crianças. Nessas falas foram feitas durante uma reunião de trabalho e o áudio circulou nas redes sociais. No encontro, funcionários da Secretaria Municipal de Educação de Barueri debatiam um estatuto justamente sobre a inclusão de alunos com deficiência no ambiente escolar. Vamos ouvir uma primeira gravação, depois a gente vai trazer em detalhamento o que ele disse. O áudio não é o melhor, mas dá para entender o que ele fala nessa reunião. Que tem casos de deficiente cadeirante que não mexe nem um membro do corpo, nada, todinho torto, todinho deficiente, não tem condição de aprender nada, a mãe leva, sabe por quê? Para ficar livre 4, 5 horas do filho. Esse é o ex-secretário de Educação de Barueri, ele diz: porque tem casos de deficientes cadeirantes que não mexem nenhum membro do corpo, nada, tudinho torto. Não tem condição de aprender nada. A mãe leva para a escola, sabe para quê? Para ficar livre, a mãe. 4, 5 horas do filho. Tem mais uma outra fala, e dessa vez essas falas de ódio, de preconceito são direcionadas a pessoas com autismo. Vamos ouvir. Um garoto com problema de autismo, ele significa 20 alunos a mais. Mas as mães não estão preocupadas com isso. Elas querem se livrar do filho e que nós cuidamos deles. Nessa fala ele diz: um garoto com problema de autismo significa 20 alunos a mais. Mas as mães não estão preocupadas com isso. Elas querem se livrar do filho e nós cuidamos deles. Não é certo. Bom, essas falas desrespeitosas, indecentes, criminosas do ex-secretário de Educação de Barueri, elas são inaceitáveis. E a demissão de Celso Furlan não elimina a gravidade do que ele cometeu, do ato que ele cometeu de desrespeito e abuso contra as pessoas com deficiência. Primeiro, o secretário demitido de Barueri jamais poderia estar num cargo da educação, porque se ele vai para uma reunião para orientar, para discutir a inclusão de pessoas com deficiência, ele é capaz de falar um absurdo desse. Ele chama as pessoas com deficiência de deficientes, de tortos. E ele diz que as mães desses alunos querem se livrar dos filhos. É criminoso, é indecente, é inaceitável o que esse secretário demitido fez, e a demissão dele não elimina e não apaga o que ele fez. Agora, o que eu queria acrescentar nesse começo de Entre Nós é que quando eu escutei essas falas, eu me lembrei do dia que eu comecei aqui na Rádio Band News FM e falei que, como mãe de uma pessoa com deficiência, eu sempre falaria sobre esse assunto, traria esse assunto quando fosse necessário e urgente. E é urgente. É urgente combater falas como essa. O que o secretário demitido não saiba, talvez não saiba, ou finge que não sabe, é que são as mães que ficam. São as mães que pegam seus filhos com deficiência, muitas vezes deficiências gravíssimas. São as mães que enfrentam ônibus lotados com filhos cadeirantes, com filhos com paralisia cerebral, com filhos com autismo, precisando de várias terapias. São as mães que enfrentam fila, que enfrentam longas esperas, anos muitas vezes, esperando por um diagnóstico. Esperando para saber exatamente o que o filho ou a filha tem, esperando por uma chance de tratamento e de melhora. O secretário demitido acha que uma pessoa com deficiência, um aluno com uma deficiência, não tem direito a progredir, a avançar nos estudos. O que ele enxerga como um nada para um aluno com deficiência ter um avanço, conseguir interagir, ter algum convívio social, isso é um avanço extraordinário para essa criança e para essa família. O que esse secretário não sabe, ou talvez finge que não sabe, é que são as mães que ficam com as crianças com deficiência. Na maioria dos casos, e eu não estou dizendo isso porque me contaram, porque eu vi,
muitas e muitas mães ao longo da minha vida, no tratamento médico da minha filha, eu vi muitas e muitas mães sozinhas, porque os pais muitas vezes abandonam. Em muitos casos, abandonam e os filhos com deficiência ficam com as mães. Por que o secretário não disse assim? Cadê os pais dessas crianças com deficiência para estar acompanhando esses filhos nas escolas? Não. Ele prefere não enxergar a luta das mães e ele prefere dizer que as mães querem se livrar dos filhos. Então, é inaceitável uma fala como essa. A demissão não acaba com o ato criminoso, não elimina o absurdo que esse Celso Furlan fez. O Ministério Público deveria entrar com uma ação contra esse senhor. Aí depois vem, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Aí vem a nota que a gente vai trazer aqui agora, é nossa obrigação profissional, mas não há dúvida nenhuma, ele diz com todas as letras que as mães querem se livrar dos filhos com deficiência. Mas vamos botar no ar, Renan, o que ele disse. Essa nota enviada à nossa redação informa que o ex-secretário, na reunião, discutia a criação de ambientes escolares com mais oportunidades e que essa fala foi descontextualizada, tirada do contexto. O ex-secretário de Educação destacou, ainda que Barueri é uma referência em educação inclusiva, disse acreditar firmemente na valorização da diversidade humana e no respeito à dignidade de cada indivíduo. A Prefeitura de Barueri confirmou o desligamento, a demissão, mas destacou que reconhece o trabalho de Furlan na pasta que elevou, segundo a Prefeitura, a qualidade de ensino do município. A gente só se pergunta agora em que contexto essa fala faz sentido, né? A pessoa diz com todas as letras que as mães querem se livrar dos filhos com deficiência e orienta profissionais da educação a não aceitarem esses alunos, porque é um problema, porque esses alunos são um problema. Que descontextualização é essa? É absurdo o que ele disse. Como mãe, eu repito, como mãe de uma pessoa com deficiência, eu não consigo não me chocar e ficar revoltada, triste. É uma dor assim que eu acho que provoca em mães que tem essa história. E eu penso nessas mães especialmente, sabe, Renan? Porque essas mães de crianças com deficiências mais graves, que muitas vezes não têm o apoio e que estão aí na luta, buscando um caminho, buscando um diagnóstico, buscando um tratamento. E eu tenho uma admiração enorme por todas essas mães, porque eu convivi com muitas delas. Um beijo para as mães que estão nos escutando. A gente tem que trazer uma fala absurda dessa para condenar, para que um pensamento assim não tenha espaço na nossa sociedade. Então, um beijo para todas as mães que estão escutando agora esse começo de Entre Nós.